Bom dia, Vera. Antes da gente falar um pouco da pauta da Câmara e também da sessão do Congresso que acontece hoje mais tarde, a gente vai aproveitar para repercutir essa expectativa de votação do relatório final do grupo de trabalho, que a Mariana estava dando informações. O grupo de trabalho, então, que trabalha, que analisa e se debruça em cima do pacote anticrime já desde o início do ano e que está se preparando para votar o relatório final. Vamos conversar, quem está aqui com a gente hoje é o deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia, ele que é vice-líder da minoria, e o deputado Coronel Armando, que é do PSL de Santa Catarina e é vice-líder do governo. Deputado Afonso Florencio, sua expectativa para análise essa análise final do relatório do pacote anticrime, especificamente essa questão do excludente de licitude. O presidente Rodrigo Maia tem explicado nos últimos dias como funciona a democracia. Uma proposta enviada para o Congresso Nacional, constituída um grupo de trabalho, uma comissão especial, é submetida aos especialistas da casa que ouvem outras opiniões, não só daquele ou daquela ou daquele conjunto de instituições que enviou a proposta. Esse pacote de medidas tem uma série de pontos controversos. Um deles, desde o início, é o tal do excludente de ilicitude. O caso Ágata não é isolado, ele apenas ocorre na semana em que a comissão apreciará a proposta. E é óbvio que há um número muito expressivo de especialistas que se opõem à aprovação dessa proposta. A posição tem que ser de cautela, porque se houver guerra, não pode parecer que a guerra é contra o povo. E tem parecido isso. E o discurso do governador do Rio de Janeiro parece isso. E os resultados de crianças, adolescentes atingidos, um pedreiro trabalhando numa laje, evidenciam que esse risco está posto. Por isso, nesse momento, toda cautela, análise técnica, a definição da comissão levará ao plenário. Considero, nessa conjuntura, impróprio a aprovação desse item. Deputado Coronel Armando, sua opinião. E lembrando que sim, né, a gente é movido pelos fatos que acontecem, mas a análise do Congresso, a análise da Câmara sobre um projeto de lei tem que ser isenta. Na opinião do senhor, esse dispositivo deve ser aprovado? Olha, eu sou a favor que sim. A gente fala aqui, muitas pessoas nunca entraram numa favela ou numa comunidade sob risco, sofrendo risco de levar tiros e tendo que se defender. É lógico que há necessidade de um treinamento do policial para que evite essas situações, mas nem sempre a mídia divulga que é oficial. Quem não atira pensando na população não é a polícia, são os outros que estão enfrentando a polícia quando ela entra para fazer a missão dela, que é proteger e servir. E esse excludente de licitude foi bem claro, o juiz pode ou não conceder. Ele vai se basear nos fatos do momento. É lógico que a gente tem que ter muita cautela nisso para não parecer, poxa, a polícia é contra de maneira nenhuma. Nós queremos uma lei que seja justa, que proteja o nosso cidadão, mas também temos que lembrar que o policial é um cidadão fardado, trabalhando para proteger a própria comunidade. Então o lema da polícia é proteger e servir. Então era essa a minha posição em relação a isso. E os outros fatos, o pacote anticrime ele foi muito descaracterizado. O que entrou, eu tenho acompanhado, falei com o capitão Augusto, o pessoal do meu partido, nós somos minoria na comissão. Então, apesar o pessoal da esquerda ser minoria no Congresso, nas comissões são maioria e influenciam muito a condução do pacote anticrime. Vamos falar um pouco sobre a pauta do plenário da Câmara. Hoje, às 3 horas da tarde, tem uma reunião de líderes que deve definir melhor. Aí a pauta hoje, agora ainda está bastante extensa. Tem medidas provisórias, tem vários projetos de lei, esse projeto de lei do ISS, o projeto de lei que trata dos imóveis rurais também, da inscrição no cadastro ambiental rural. Deputado Afonso Florencio, o que deve ser votado e sua opinião sobre essas propostas? Há duas MPs, um PLP. O PLP não é sujeito ao trancamento de pauta. As MPs têm validade, vigência curta. Acredito que o presidente Rodrigo Maia conduzirá para que as MPs sejam apreciadas. A MP da Nave, que é uma empresa que assume atribuições da Infraero, e a MP, que é a 866, e 886 e a 884, que é a MP de prorrogação do prazo para cumprimento das regras estabelecidas para o cadastro ambiental rural.
nós consideramos que é importante a apreciação das MPs e que nós, no item Cadastro Ambiental Rural, evitemos anistias. Estamos vendo o resultado do discurso e da prática do governo, que acabou contribuindo para uma ambiguidade em relação ao rigor no tratamento de crimes ambientais e a extensão das queimadas e dos incêndios na Amazônia Legal. Por isso, a exigência, a prorrogação apenas do prazo e não a extinção de um prazo estabelecido para cumprimento das regras estabelecidas no Código Florestal. Porque na prática, se retirar um prazo final, as pessoas que não quiserem se inscrever nesse cadastro ambiental rural não vão se inscrever? Exatamente. Hoje existem regras que são flexíveis, que têm um cronograma elástico prorrogado e agora com uma proposta de prorrogação para que proprietários rurais preencham os requisitos de respeito ao Código Florestal. Se nós extinguirmos qualquer prazo, na prática, perdem validade as regras de precaução ambiental. Por isso, a nossa posição é apenas pela prorrogação do prazo e não pela extinção da existência de um prazo. Sua opinião, deputado Coronel Armando, sobre essa proposta, sobre essa medida provisória que trata do CAR e o resto da pauta também da Câmara? Bom, em relação à medida provisória do CAR, eu sou suplente da comissão mista, fui lá votar. Havia um acordo para que a gente chegasse a um consenso visando não deixar um prazo eterno, isso já está definido, mas ela visa realmente sim dar uma proteção ao nosso meio ambiente, como é o objetivo também do governo federal. Então, eu acho que ela é válida essa construção em conjunto e nós estamos apoiando desde que ela não seja sectária, desde que ela permita alguma flexibilidade, porque tem certas situações que têm que ser discutidas mais tarde. Do resto da pauta, a medida provisória da nave, a questão do ISS, o senhor acha que alguma outra coisa avança essa semana? Olha, quanto à medida da nave, puxa, ela está desde o início do ano, nós começamos aqui o ano já e não foi votado. Então é mais do que o momento, mais do que o momento de se votar a medida da nave, que vai ser uma evolução aí para abrir mais o mercado. O ISS, eu sou a favor, sim, dessa proposta. Ela é uma proposta que vai ser justa. Todo mundo usa o cartão de crédito na cidade e nunca fica um recurso na cidade onde se usa do ISS do serviço código. Ele vem para São Paulo, vem para outras cidades e o Brasil inteiro usa. Então, de alguma forma, nós temos que, dentro de uma reforma tributária, compensar os municípios, que, como foi falado, é onde fica o lixo, onde há desgaste das estradas, onde uma série de coisas, e eu acho que é uma forma de reforçar o caixa dos municípios. Vamos falar um pouquinho da sessão do Congresso, que é marcado para as 3 horas da tarde. O objetivo final aí da sessão, como sempre, é votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está lá aguardando. Mas antes tem 15 vetos presidenciais aguardando na fila. Esse veto que trata aí da questão das bagagens, pagar ou não pagar as bagagens e, mais recentemente, vetos polêmicos em relação também à Lei de Abuso de Autoridade. Das 53 condutas que foram tipificadas pelo Congresso como abusiva, 23 foram vetadas pelo presidente. Qual que é a expectativa do senhor deputado Afonso Florencio? A minha expectativa, e nós estamos trabalhando pela derrubada do veto. A lei, assim como excludente de ilicitude, o nome já diz, alguém praticou um ilícito e será excluída a possibilidade de investigação com base no ilícito, supondo que o policial está preparado e não cometeu. Tem que haver apuração se houver ilícito. A mesma coisa em relação ao uso abusivo de algemas, sem autorização judicial. Então, nós consideramos que, se for um deputado ou uma deputada, se for um governador, se for um prefeito, se for um procurador, se for um policial, se for um advogado da União, seja quem for, deve haver regras que estabeleçam os limites do exercício da autoridade e, a partir daí, quem abusar da autoridade tem que responder na forma da lei em defesa dos cidadãos. Por isso, nós consideramos que os vetos devem ser derrubados. Deputado Coronel Armando, são muitos vetos polêmicos e muitos projetos. O senhor acha que existe alguma expectativa de se limpar aí a pauta de vetos hoje na sessão do Congresso? Eu espero que sim. A minha expectativa teria que ser positiva, mas aqui no Congresso nem sempre a gente consegue ter essa possibilidade. Quanto aos vetos do abuso da autoridade, há de lembrar que a lei começou e foi modificada totalmente no Senado. Ela voltou para a Câmara e nós não tivemos tempo de debater. Isso foi em 1 hora que aconteceu isso. Então, é lógico que tem que haver veto, sim, porque não houve uma discussão
na Câmara dos Deputados, foi consequência logo da MP da Liberdade Econômica, em seguida entrou essa pauta, em 1 hora foi votada, e tem 2 mandatos de segurança do STF pedindo a anulação daquela sessão, e o presidente, óbvio, e todos nós somos contra o abuso da autoridade. O uso de algemas ele tem que ser pautado dentro de uma característica que dê segurança ao policial, e nem todas as pessoas são risco para a polícia, então não há necessidade também da exposição das pessoas. Há que se limitar o poder investigatório em alguns momentos, quando ele é politizado, e a gente acha que isso deve ser contra. E o presidente fez uma análise ouvindo vários juristas, consultou entidades, então fez uma análise e determinou, assim, uma modificação dos vetos, porque, veja, não foi a proposta original que veio do Senado. Ela retornou, que saiu da Câmara, ela retornou de uma forma diferente, e por isso que nós temos que vetar algumas das partes. Vamos rapidinho nesse último assunto que interessa muito a população, que é o veto primeiro da fila, que trata aí da gratuidade das bagagens nos voos de avião. O que o senhor acha que... voo de avião, sempre é de avião o voo, né? O que o senhor acha que deve acontecer com esse veto, deputado Afonso Florencio? Nós vamos trabalhar para derrubar o veto com a emenda constitucional 95, teto do gasto de Michel Temer, com a política de ajuste fiscal do governo Bolsonaro, do ministro Guedes. Nós temos tido o enxugamento da economia, a redução do valor do salário mínimo, o desemprego por causa da terceirização e da reforma trabalhista, e hoje nós temos um aumento de passagens e uma redução de voos. A classe média, os trabalhadores e as trabalhadoras pararam de usar avião, e querer também deles cobrar bagagem é um erro. Nós consideramos que devemos priorizar a derrubada do veto, e temos convicção, temos a expectativa de que essa tese está se alastrando no plenário, e temos a expectativa de ter êxito na derrubada do veto, garantindo passagem gratuita para o povo brasileiro viajar de avião. Passagem não, bagagem. Desculpe, bagagem, exatamente. É mesmo. Deputado Coronel Armando, sua opinião. Eu sou contra. O governo Bolsonaro, ele herdou uma situação econômica muito difícil, veio ali. Nós temos aí, dentro dessa situação econômica, a Avianca, uma empresa aérea, saiu do mercado. Isso encareceu diversas rotas aéreas no meu estado de Santa Catarina, encareceu. Só tem uma empresa indo para determinadas cidades e ela aumentou o preço, reduziu a coisa. Existem 5 empresas low cost, isso eu conversei com o ministro da Infraestrutura, querendo vir ao Brasil. E as regras internacionais no mundo cobram as bagagens, porque não existe almoço grátis, então se cobra a bagagem sim. Essas empresas entrando no mercado brasileiro, elas a concorrência vai baixar o preço, e aí sim, efetivamente, nós vamos ter redução de preço. Isso é uma demagogia, dizer que o custo da bagagem, ele encarece e dificulta. É claro que é um custo a mais, mas se a passagem for barateada pela concorrência, nós vamos ter melhoria da nossa economia e melhoria para todos que puderem usar o avião. Deputado Coronel Armando, deputado Afonso Florencio, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. A gente volta então ao estúdio com a Vera.